ES Brasil recebe hoje Lourenço de Oliveira, superintendente estadual do Banco do Nordeste no Espírito Santo. Com recursos estimados em quase 2 bilhões para investir no Espírito Santo neste ano de 2025, o Banco do Nordeste busca fomentar o varejo, apoiar microempreendedores, impulsionar o agronegócio e modernizar o setor produtivo. Lourenço, obrigada por estar aqui nos estúdios da ES Brasil para falar um pouco mais do Banco do Nordeste. É importante a gente falar um pouquinho por que dessa presença do Banco do Nordeste no Espírito Santo. Eu que agradeço, Kikina, aqui tendo a oportunidade aqui de falar sobre o banco. O banco, na realidade, começou aqui no Espírito Santo em 98, né? E inicialmente atendido pela agência de Teixeira de Freitas, na Bahia. O banco ficava subordinado à superintendência da Bahia, que pegava o estado do Espírito Santo, sem agências ainda, Minas Gerais, com agência, poucas agências, então, lá em Montes Claros, algumas agências no norte, e a Bahia inteira, né? Quando foi 2004, inauguraram-se as primeiras agências no Espírito Santo. Foram Colatina e Linhares, praticamente ao mesmo tempo, essas agências. E aí começou realmente a presença do banco aqui. E de 2004 passaram-se praticamente 19 anos, né? E o banco ficou vinculado a Minas Gerais. Então a gente tinha a superintendência em Minas, essas duas agências foram evoluindo, o tempo foi passando, abriram mais 3 agências, que foram Nova Venécia, São Mateus e Pinheiros. E sempre a gente vinculado, né, a Minas. 2023 separou e criou-se a superintendência do Espírito Santo. Qual, assim, nós ganhamos, né? Seria o acompanhamento que a gente, né? Você tem um acompanhamento mais de perto. Nós conseguimos hoje praticamente triplicar o orçamento, porque nós tínhamos uma aplicação de orçamento de FNE, que é a nossa principal fonte de recursos, em torno de 400 a 480 milhões. E hoje nós temos para orçamento em 2025 de FNE, recurso para ser injetado aí na economia, para desenvolver taxa mais barata de juros do país, investimento de longo prazo. Nós temos aí 1 bilhão e 100, praticamente, né? Nós saímos de 400 para quase 1 bilhão e 100, então praticamente triplicou. Isso tudo ações que você tendo a superintendência aqui, você consegue alavancar esse crescimento, né? Hoje a gente tem o programa de microcrédito AgroAmigo e Crédito Amigo. Nós temos uma gerência estadual aqui que também, quando criou a superintendência, ficava vinculada a Minas Gerais. Nós conseguimos também implantar uma gerência agora de recuperação de crédito, recuperação das dívidas, está já no Espírito Santo. Estamos no processo para trazer uma articulação, uma central técnica, né, dos técnicos que visitam as propriedades, avaliam, visitam para darem parecer sobre as culturas. Então, assim, desses 1 bilhão e 100 seriam a FNE, né, que é o nosso recurso, Fundo Constitucional do Nordeste. Recurso que vem de todo o imposto de renda nacional, imposto de renda, 3% do imposto de renda nacional e mais o IPI, 3%. Aí se divide em FNE, FNO, que é do Norte, e o FCO, que é do Centro-Oeste. Fundo Constitucional do Nordeste, mas nós estamos inseridos porque nós fazemos parte da SUDENE, né? Então todo o estado, o município que faz parte da SUDENE
tem direito a utilizar esse fundo, além das isenções. É um diferencial, É um né, diferencial, do banco, é esse. é isso E ele aí. aqui no Espírito Santo, ele só atende aos municípios da área da Da SUDENE. área da SUDENE. São Hoje 31 vocês... municípios. E vocês atendem a todos esses 31? Atendemos a todos os municípios. Tem operação em todos eles? Todos os municípios. Então mostra que o banco aqui ele está, de certa forma, independente, já que ele agora tem uma estrutura própria. Então ele está crescendo, o Capixaba entendeu a importância do Banco do Nordeste para essa área da SUDENE, né? Sim, esse foi, desde o início que nós abrimos a superintendência, foi um grande desafio que nós mapeamos, né? Que era a questão da gente se tornar conhecido, da gente ter esse RICAL aí, né? Do Banco do Nordeste. E assim, nós desenvolvemos até uma campanha no início desse ano, né? No final do ano passado. O Banco do Nordeste também é dos capixabas, né? Porque nós estamos inseridos nessa área da SUDENE, né? E aí nós fazemos jus a esse recurso, a essa injeção, que não é só... Nós também temos uma operação que é de depósito de reinvestimento. São empresas que têm o benefício, empresas industriais, produtores, propriedades rurais que ensacam a produção e da indústria que tem lucro real, eles têm direito a um reinvestimento, uma isenção fiscal e que volta para eles depositam esse dinheiro no Banco do Nordeste e depois voltam para eles poderem utilizar. Então, assim, além dos benefícios da SUDENE, tem o FNE, né? E desse valor, 1 bilhão e 100, nós temos também um PRODEPO, que é um programa do BID, que nós vamos aplicar 300 milhões com o governo do estado, de recuperações de rodovias, e temos também os nossos recursos internos, além de Fungetur, que é para o turismo, a gente injetar no turismo. E esses são recursos em parceria com entidades públicas? Com entidades públicas. Com o governo, com prefeituras? O Fungetur seriam para a área do turismo, mas para pessoas... Iniciativa privada? Iniciativa privada. Nós temos hoje com prefeituras, hoje nós estamos fortalecendo o setor de governo, nós temos o Caminhos da Escola, que é para aquisição de ônibus, para as prefeituras e para o governo do estado. Nós temos um BID, né? O BID, a gente repassa do BID para estradas aí com o governo do estado. E também temos recursos internos do banco mesmo e o Fungetur para essas empresas e BNDES também. E são estradas mais municipais, aquelas estradas... São estradas estaduais, não seriam aquelas de caminhos do campo, seriam estradas estaduais, mas assim, que já existem, que vão ocorrer assim, melhoramentos, alargamento de acostamento, recapeamento, né? Todas no norte. E tudo isso está nesses 2 bilhões para 2025. A expectativa seria em torno... E vocês têm um programa muito importante, você já citou aí, que é o Crédito Amigo, que ele é direcionado mais para quem tem dificuldade de acesso ao crédito, né? Aquele pequeno empreendedor, o pequeno produtor rural, né? O agricultura familiar. Esse programa para esse 2025, o que vocês têm reservado na parte de crédito? O Crédito Amigo, ano passado, ele conseguiu bater também uma marca histórica aqui, que devido à gerência estar aqui, nós conseguimos desembolsar 53 milhões. Nunca tinha chegado a 50. Esse ano, a nossa meta é 64 milhões. 30 milhões no início do ano e 34 no fim. Porque geralmente esse crédito, né, ele como você falou, você vai dar a bancarização, a cidadania bancária. A gente atende desde da manicure, do camelô, do barbeiro, do vendedor de água mineral, né? Até a pessoa que já tem uma lojinha. É para pegar assim, o crédito informal mesmo. Então, o Banco do Nordeste é o detentor do maior programa de microcrédito da América Latina. Nós temos operações assim, nós rodamos, para você ter uma ideia, 16 mil operações por dia desse microcrédito, né? São créditos rotativos rápidos, a pessoa pega, usa 3, 4 meses,
paga de volta, pega E novamente. os juros são bem diferentes do Os mercado juros deles são, para esse público, é um juro excelente. Ele consegue vender, repor, pagar, e tanto é que nós temos a inadimplência baixíssima, ela não chega a 3%. Falando em inadimplência, tem aí o Desenrola Rural, que é um programa do governo federal para quem tem dívidas com o Pronaf, né, o crédito rural, e o Banco do Nordeste aderiu ao Desenrola Rural, vai beneficiar alguns produtores aqui no Espírito Santo. Está tendo adesão, está tendo procura? Tá, na realidade esse programa, nós temos aí 550 clientes que têm a possibilidade, né? São clientes do Pronaf, né, que estavam na situação de atraso até 31/12/22. Esses clientes podem ter até 80% de desconto, principal e juros para liquidação. Existe também a possibilidade de renegociação, que continua tendo o rebate e o desconto, no caso, do principal e juros, mas aí ele já diminui para 60%. E, assim, o maior objetivo desse programa, o governo federal, é o intuito de você poder voltar a produzir, né? Não é interessante para nós e para o governo, para nós, banco de desenvolvimento, né? Banco público, que o produtor fique sem produzir, né? Se ele fica sem produzir, o alimento aumenta de preço, ele vai para a cidade, então a gente quer que ele fique lá na terra dele produzindo, e então essa é uma oportunidade de ouro. E assim, quem procurar as agências do banco vai ser atendido, e a gente pretende a adesão desse programa é até o final desse ano, até dezembro de 2025. Mas a gente pede aos produtores que se antecipem, né? E já procurem o banco e volte a se inserir no mercado. Uhum. E o produtor regularizou, automaticamente ele pode novamente pegar o crédito e voltar a produzir. E, Lourenço, vocês têm 5 agências, né? O município que não tem agência, ele é atendido como? Ele tem que ir até a agência mais próxima ou ele tem um canal de atendimento que não seja necessário ir à agência? Cada agência ela tem uma jurisdição de alguns municípios. Mas assim, nós temos agentes de desenvolvimento, que são pessoas que vão até as comunidades. Nós temos nesses programas do Crédito Amigo e do Agro Amigo, os próprios agentes de crédito o próprio agente de crédito vai ao município, vai até o produtor, porque é um crédito orientado, né? E no site do banco também as pessoas podem fazer o cadastro hoje de forma online ali, né? E assim, quando faz esse cadastro, aí eu estou falando, por exemplo, numa empresa ou num produtor rural que não seja do âmbito do Pronaf, ou uma empresa, aí ele faz o cadastro, o gerente da carteira, do segmento dele, o gerente de microempresa, vai procurar esse cliente, vai marcar uma visita, né? Lógico que ele vai ver, tá tudo ok o cadastro, apuramos um limite. Aí ele vai ligar para o cliente, vai marcar uma visita para ver o que o cliente quer, né? E conceder o crédito da forma que o cliente quer e orientar a melhor forma possível. Às vezes o cara quer reformar uma loja. Aí, mas eu quero pegar uma taxa mais alta para giro. Não, vamos fazer aqui para você uma coisa que você vai ter uma taxa mais baixa, um prazo mais elástico para pagar. Então aí por isso que é importante Sim, a visita do ou gerente né? lá no local da. E a gente tem aqui a região de Aracruz, que é uma região que está se desenvolvendo, tem um porto sendo construído, tem uma ZPE que vai funcionar, um município que está se destacando nessa questão do desenvolvimento econômico. O Banco do Nordeste tem interesse, pretende estar presente no município de Aracruz com uma agência? Sim, Aracruz é a bola da vez, né? Aí eu pleiteei ao banco há uns dias atrás para que a gente colocasse, porque Aracruz é atendido pela agência de Linhares.
pleiteei para que a gente colocasse um gerente lá para atender. E nós estamos inaugurando ainda até maio um posto do Cred Amigo em Aracruz. Já está em construção mesmo, está fazendo as reformas, né? Então nós estamos inaugurando um posto. Eu falei, então vamos colocar um gerente de carteira lá para prospectar negócio, devido a essa situação que salta aos olhos da gente. A gente vai a Aracruz e vê, né? Mas foi pedido aí eu fiquei sabendo e recebi, o governador pediu abertura, a bancada federal capixaba pediu, e parece que vai iniciar um estudo, pelo que eu fiquei sabendo, para a abertura de Aracruz. Vai ser consultado o marketing, né? E ver essa possibilidade. Eu acredito que tem totais possibilidades. Acontecendo isso, eu acredito que no próximo ano, provavelmente a gente já poderia contar com uma agência. E esses empreendimentos grandes da região, eles têm linha de crédito para eles também no Banco do Nordeste? Tem uns amigos que dizem que o Banco do Nordeste financia do alfinete ao foguete. E realmente é isso. A gente financia desde o microcrédito, pessoa que não tem acesso, ao Porto de Aracruz, por exemplo. Então nós financiamos obras estruturantes, financiamos obras de empresas de grande porte, médio porte. Então, Esse posto que está sendo construído conta com recursos do Banco do Nordeste? Sim, a gente são clientes nossos. Então, o banco está presente lá em Aracruz, nesses e em outros empreendimentos também. E aí a expectativa é que em 2026 tem uma agência também do Banco do Nordeste lá no Uniripio. A gente acredita que, assim, o marketing, né, aprovando, e aí eu acredito que, como a gente está bem no início de 2025, provavelmente todo o processo, né, porque existe um processo de abertura, alvará, achar o ponto. Eu acredito que até meados ou final de 26 a gente O perfil do cliente capixaba, ele é diferente dos outros estados, Minas, o próprio Nordeste, né, os estados do Nordeste? Tem alguma diferença o perfil desse cliente? O capixaba é muito trabalhador, né? É uma pessoa. Nós somos um povo realmente, e assim, a inadimplência é baixa, você não vê muito desvio de crédito. Normalmente o pessoal pega, aplica. Você vê que só não ficam buscando benesses sem. Por exemplo, produziu, pegou, pagou, produziu, vai lá e paga, não fica atrás mas não choveu, entendeu? Então, assim, tem essa diferença, é um povo, né, nesse sentido, e a gente vê um número, eu trabalhei no Nordeste, um número de inadimplência, um número de inadimplência muito menor, e um número de inaplicação, esse tipo de coisa é muito menor. É um povo bem trabalhador, ordeiro, né? Não que os outros não sejam, mas assim, os números aqui realmente são diferentes. Essa alta da taxa básica de juros, né, da Selic, ela afasta um pouco o tomador de crédito, ele se assusta um pouco com essa elevação de juros. Isso afeta o Banco do Nordeste, a linha de crédito do Banco do Nordeste? A grande parte, e o nosso diferencial não, porque a nossa taxa, que é o FNE, que eu digo para investimento e até para giro de pequenas empresas, para custeio de produtores, investimento também do setor rural, a nossa taxa não é fixada na Selic. Então, nós temos uma taxa que ela só pode ser mudada por lei, o Congresso que muda, geralmente no início do ano e no meio do ano, às vezes, para o plano rural. E essa taxa só pode ser mudada por lei, assim, né? Ou alguma normativa lá do Congresso. Então, não afeta para a gente. Pelo contrário, nos torna mais competitivos, porque como nós temos a taxa que fica congelada, estacionária, então a gente ganha mais em relação aos outros bancos. E quais outras vantagens, assim, que o
o cliente obtém? Assim, Essa taxa não tem OF, né, o FNE não tem OF, ele tem um prazo mais elástico, que pode chegar até 20 anos, ele se adequa à cultura. Por exemplo, eucalipto, se você plantar eucalipto, ele vai te dar carência no período que o eucalipto está maturando para produzir. Geralmente acho que é em torno de 6 anos de carência. Por exemplo, vai plantar café, você tem 2 anos de carência, mas que se transforma em 3, que você vai pagar lá no terceiro. Aí você começa a pagar quando já está produzindo. Então, essa, o FNE, o nosso produto de investimento, o nosso recurso, ele é bem moldado ao que você vai investir. Se eu for construir, eu estou construindo um empreendimento, eu estou construindo uma loja. Eu tenho uma loja, eu vou construir uma loja. Isso eu posso ter uma carência de até 4 anos, porque quando você constrói, para você recuperar esse dinheiro é mais demorado, né? Já, por exemplo, eu vou comprar uma máquina, eu tenho uma clínica, estou comprando uma máquina de tomografia, aí a carência é em torno de 6 meses, pode chegar a 1 ano. Por quê? Você comprou e já vai utilizar, né? Já a construção, você vai demorar, vai ter que terminar a construção e o dinheiro está sendo liberado. E o dinheiro sendo liberado, aí você demora 2 anos para construir. Mas aquilo não vai te causar um impacto assim de cara, né? Você não vai, eu construí, eu já vou faturar mais por isso assim. Vai gradativamente. Então, o nosso recurso FNE, ele molda muito ao que você está querendo investir, né? Aí esse, assim, eu acho que é o nosso maior diferencial. Tanto é que nós somos aí, já fomos 80, já fomos 70, hoje nós somos aí em torno de 60 e alguma coisa, 63% do crédito de longo prazo da nossa área de atuação. Onde a gente atua, nós com em torno de 8% da rede bancária, nós temos 63% do crédito de longo prazo. Nós temos também maioria, em torno de 50% do crédito rural para investimento, e temos aí em torno aí de 35% da onde a gente atua da MPE, né? Nós, por exemplo, para uma pequena empresa, nós fazemos ao contrário. Todos os bancos têm a taxa menor para o pequeno, taxa maior para o pequeno. Ele alivia na grande empresa. O nosso cliente que mais tem benefício é o pequeno, que ele tem a menor taxa e ainda o maior percentual de financiamento. Com o pequeno a gente pode financiar até 100% com a menor taxa do mercado. Então a gente tem isso ao contrário. Para os pequenos produtores, pequenos empresários, nós temos as melhores taxas, os melhores prazos.